Tenho desenvolvido hábitos estranhos na pandemia, esta longa quarentena que nos infelicita. Um dos meus hábitos, que pode ser considerado narcisista e talvez até patológico, é de me ler. Ler trechos dos meus livros e ficar refletindo. Hoje abri ao acaso meu livro Ser Feliz é Tudo o que se Quer. No capítulo sobre Diógenes, ser livre como um vira-latas. E li. Onde encontrar a felicidade? Esta pergunta vem sendo repetida ao longo do tempo. As respostas variam de acordo com as visões de mundo daqueles que se interessaram pelo assunto. As atenções em busca de uma luz costumam se voltar para epicuristas e estoicos. Afinal, essa era a matéria principal do que pensavam e ensinavam. Como viver bem? Era disso que falavam. Outro grego, porém, teve muitas coisas para dizer sobre o bem viver. Diógenes, 413, 327 a.C. Diógenes, o cínico. Uma ressalva. O cinismo antigo não era cínico no sentido atual. O cinismo era a filosofia de Antístenes, seguidor de Sócrates, que pregava o retorno a uma vida simples em contato com a natureza, ignorando convenções e rituais sociais. O que poderia ser melhor? Eu tenho essa tentação da volta à natureza, à vida simples, longe das convenções sociais que escravizam e que muitas vezes tornam a vida um festival de hipocrisia. Continuo a ler. Cada filósofo grego tinha o seu lugar de pregação, do jardim ao pórtico. Antístenes atuava no Sinosargo, ou Mausoléu do Cão, um ginásio em Atenas dedicado a Hércules, o modelo dos cínicos, por não se deixar influenciar por quem quer que fosse. Aí, o cão tornou-se a figura emblemática do cinismo. Filosofia de rua. Que animal melhor para figurar a amizade e simplicidade? Diógenes queria ser enterrado como um cachorro. Em bom português, como um vira-latas. Ser feliz, para ele, era ser livre. E será que não é o mesmo para nós? Não depender de coisa alguma, muito menos do passado. Diógenes passaria à posteridade como grande cínico. Mas quem foi, de fato, Diógenes? Um hedonista debochado? Um asceta rigoroso? Um festeiro desregrado, ateu e imoral? Ou um precursor dos ecologistas? Um polemista temível de língua venenosa? Ou um hábil retórico? Um mendigo genial vivendo nas ruas e da ajuda de benfeitores? Vejamos. Filho de um banqueiro de Sinope, ele teria fugido para Atenas depois de ajudar o seu pai a falsificar moeda. As histórias sobre Diógenes dão conta de um belo e bizarro personagem. Por vestimenta, bastava-lhe um manto longo, nem sempre muito limpo. Dispensava calçados. Dormia dentro de um grande jarro de estocar grãos. A história, porém, talvez por verossimilhança, transformou o jarro em tonel, que poderia também ser uma pipa. Só não era uma casa, mas era o seu lar, a sua casa. Ele se apoiava num cajado. Seus bens maiores eram uma lamparina e uma gamela, ou tigela. Sábio independente, irreverente, incontrolável, não perdoava o
pedantismo fantasioso de seus contemporâneos. Platão, olha só, era sua vítima predileta. Para o filósofo das formas, o homem era um bípede sem penas. Diógenes desfilou com um galo depenado, anunciando: eis o homem de Platão. Andava pelas ruas com a sua lamparina procurando a ideia de homem platônica. Fazia coisas que certa moral não perdoaria, masturbava-se para não precisar de relações carnais. Quando Alexandre o Grande perguntou-lhe de que precisava, ele teria respondido de dentro do seu jarro: se afaste um pouco, pois está tapando o sol. É isso tudo. Será que tem alguém por aí com essa coragem, esse desprendimento, essa liberdade? Capturado em uma viagem marítima, reduzido à condição de escravo, exposto à venda em leilão, teria dito ao interessado em comprá-lo: posso ser um ótimo dono. Perguntado sobre o que sabia fazer, teria dito: governar homens. Acabaria libertado pelo comprador seduzido. Essas anedotas, com pequenas variações, são muito conhecidas e difundidas. Diógenes, o vira-latas, morreu aos 86 anos de idade, por ironia, segundo alguns, de uma mordida de cachorro. Ou, mais provavelmente, de indigestão. Mas vamos lá, vamos às perguntas que interessam, a mim interessam. O que buscava esse vira-latas? O que mostrava aos homens do seu tempo? O que era a felicidade para ele? Pois os gregos ousavam falar de felicidade. Depois a filosofia acadêmica passou a se interessar por coisas menos felizes. Diógenes denunciava as glórias vãs do poder e da riqueza. Indicava que viver bem era saber não depender de propriedades e não ter sentimento de posse. Desconfiava do amor e defendia, olhem só, que ninguém era de ninguém. Pregava a liberdade sexual, a despreocupação com a morte e com pompas fúnebres. Aí a expressão vai bem: morte sem pompas. Para que se preocupar com enterros se não se verá coisa alguma? Era contra armas, guerras, dinheiro, símbolos de prestígio e tudo o que considerava artifícios humanos para se engrandecer. O cara era fogo. Defendia que homens e mulheres eram iguais, lá já naquela época. Com tais ideias, só podia incomodar. A sua obra, a Politeia, sumiu. Nas democráticas polis, onde o cachorro viveu, cidadãos eram poucos e privilegiados. Os homens davam as cartas. O Sinosargo, onde o orgulhoso vira-latas filosofava, era o colégio para filhos de quem não tinha cidadania. Por exemplo, o rebento de um cidadão com uma escrava, com uma prostituta, com uma estrangeira ou nascido fora do casamento. Os gregos fizeram a democracia, mas, como se sabe, a democracia deles não era para todo mundo. A fruta não cai longe do pé. Diógenes era o intelectual dos excluídos. Odiava instituições, admirava o autocontrole, a altivez, a autossuficiência, o desprendimento, a liberdade, o sol. O sol, que deveria brilhar para todos. Viveu fora da caixa, não se via como grego ou como cidadão de um lugar, mas como homem. Tão simples e tão difícil, tão antigo e tão novo. Como largar tudo para viver com tamanha simplicidade? Como se livrar das convenções sociais? Como se livrar dos nossos pequenos, médios ou grandes luxos? Parece que ele amava os cães pela falta de pudor desses bichos
que fazem suas necessidades fisiológicas diante de qualquer um, sem ligar para convenções. Ao contrário de Platão, o cínico canino só acreditava em homens concretos e em ações. Era um consequencialista antecipado. Alexandre confessaria que gostaria de ter sido Diógenes. A vida como sábio vira-latas foi recompensada. Ganhou lápide pomposa, quadro de Rafael e um lugar na posteridade. Tudo o que ele não havia almejado. A morte não o poupou da glória. Mas, afinal, o que ele ensinou sobre a felicidade? Que viver basta em si mesmo. Como colocar isso na cabeça de quem não se basta? Eis a grande questão.